quando a pessoa está realmente com depressão, ela não consegue tocar a vida? Ou tem pessoas que estão em depressão, eu acredito que tem pessoas que estão em depressão e continuam tocando a vida, né? Como não Carla, necessariamente parou as atividades, né? é perfeita a sua pergunta, porque as pessoas não entendem que tem graus diferentes. Então, existe a depressão leve, moderada e grave. Muito provavelmente você conviveu com pessoas com depressão leve que você não tinha a mínima ideia que estavam deprimidas. Às vezes Porque estão é até um rindo, né? sofrimento. E sim, porque é um sofrimento interno, a pessoa perde o prazer de fazer as coisas, mas ela toca a vida dela. Ela consegue fazer as coisas. Ela não tem Uhum. tanta perda de funcionalidade. Tanto que ela não tem perda, Carla, que esses pacientes eu encaminho para o psicólogo, eu não entro com medicação. Porque muitas vezes eles estão passando por algum tipo de dificuldade e com a terapia é capaz de solucionar e melhorar esse quadro de depressão. Agora, a depressão de moderada a grave, né? A gente tem paciente, eu já tive pacientes assim, cara, que não levantam da cama, não conseguem tomar banho. Porque se a gente for pensar, o banho é um dos momentos do nosso dia que a gente mais tem intimidade com a gente. Porque a gente está só com a gente está sem roupa. Então, o deprimido ele não consegue ficar com ele. Hum. Então, são Mas ao pacientes que mesmo assim, tempo não consegue ficar com os outros também, né? Porque ele se isola, né? sim, essa situação é tão angustiante de não tá bom aqui, mas também se eu for para casa da minha mãe não vai estar bom. E se eu posso ir para Disney que não vai estar bom também, é tão angustiante que às vezes as pessoas na depressão grave chegam a pensar em tirar a própria vida, justamente por pensar que não vai melhorar. Uhum. Os quadros de suicídio devem estar mais relacionados a isso, à depressão, né? Isso, sem dúvida nenhuma. A maior causa de pacientes que tiram a própria vida é consequência de transtorno mental, principalmente a depressão. Lógico que tem outros casos, esquizofrenia, a depressão no transtorno bipolar também, transtornos de personalidade, mas assim, o que mais causa as tentativas é a depressão, com certeza. Agora, como é que a pessoa identifica se ela tem depressão? Então, primeiro, o sintoma mais que primeiro que a pessoa vai apresentar, né? Que é o humor deprimido. Então, é um humor deprimido que persiste por mais de 15 dias. Então, Carla, se você me falar assim, Ju, faz 2 dias que eu não tô legal, tô muito triste, não tenho vontade de fazer nada. Será que eu tô com depressão? Eu vou falar assim, Carla, vamos esperar mais 14 dias. Você precisa estar dessa maneira 14 dias. Além disso, tem que ter o que a gente chama de anedonia, que é uma falta, a pessoa perde a capacidade de sentir prazer. Então, se você me fala que o seu prazer é ir fazer seu treino, você perde o prazer nisso. Se eu falo para você que o meu prazer é ir no domingo no cinema, aí eu paro de ir no cinema, que não faz mais sentido para mim. E com isso, a pessoa vai perdendo o apetite, né? Algumas mulheres têm ganho de apetite, mas o mais comum é perda de apetite. A pessoa tem uma insônia, que a gente chama de insônia terminal, é aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã e não consegue mais dormir. Não tem a Ixi, noite inteira de. me identifiquei aí com a insônia de 4 horas da manhã, viu? Tá difícil esse negócio de acordar Essa 4 horas da insônia manhã, do, cara. do deprimido. Ele não dorme, não consegue dormir a noite inteira. E quando ele acorda, ele só fica com motivo, que ele não vai dar conta, ou com muita culpa de tudo que ele já fez. Então, assim, na depressão não é só a tristeza, existe uma série de outras alterações do comportamento, né, do humor, de apetite, de sono, que fazem parte também do quadro depressivo. A pessoa com depressão, Carla, ela não consegue pensar igual ela pensava antes. Então, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Ju, tenho TDAH, sou muito desatenta. E aí, quando Ah, eu percebo, a pessoa está num quadro depressivo, e não é que ela tem desatenção, ela está desatenta por conta do quadro. aham, olha só. E por isso que é difícil demais identificar. Agora, quando que a pessoa deve procurar um psicólogo e quando que ela deve procurar um psiquiatra? Eu sou da linha, Carla, que o psicólogo vai procurar sempre.
Do quadro leve ao quadro gravíssimo, o psicólogo vai estar junto. Por quê? Qual que é a vantagem de o psicólogo estar sempre junto? Quando o psicólogo perceber que o quadro está piorando ou que está ficando, né, está ficando mais grave ali, o psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra. Uhum. Então, o psicólogo tem essa noção no sentido assim, nossa, só a psicoterapia aqui não vai ajudar, vou precisar da parte medicamentosa. Então, ele encaminha, né? Mas o psiquiatra, ele entra na disfunção. O que significa isso? Quando a pessoa começa a perder funcionalidade no dia a dia dela. Então, ela não trabalha mais do jeito que ela trabalhava. Se é dona de casa, por exemplo, não consegue mais cuidar da casa, não consegue mais cozinhar, não consegue mais cuidar dos próprios filhos, né? E aí, quando chega nesse ponto, né? Principalmente assim, né? Os pais, que um dos pais ficam em casa para cuidar das crianças. Esses pais vêm com muita culpa, Carla, porque às vezes eles interpretam assim, mas eu amo meu filho, Hum. mas eles não conseguem cuidar, porque o humor está muito deprimido. É como, assim, não, é uma falta de energia extrema mesmo. Agora pode ser o contrário também, né? O ambiente deixar a pessoa deprimida, ou então uma outra situação, por exemplo, a perda de sono, né? É não conseguir dormir e a pessoa se sentir deprimida por isso, porque ela fica sem energia, sem disposição para fazer as coisas. Às vezes é o contrário, né? Não foi a depressão que causa, não é, esse caso também? Sim, inclusive, assim, um dos fatores, assim, que é um dos precursores, assim, da depressão é estresse crônico. Então, assim, cara, a gente precisa de estresse de maneira aguda, né? Porque Aham. assim a gente cresce, né? Então, pensa em todos os momentos que você foi submetida a um campeonato, você estava sob um estresse agudo, sem dúvida, Absurdo, absurdo o absurdo, estresse. né? Agora, pensa você ter esse estresse de um dia antes do campeonato, a vida inteira, todos os dias. Uhum. Você ficaria doente. Sim, Porque a sem gente não dúvida. suporta esse estresse de maneira crônica. E aí, se a gente olha algumas pessoas que, por exemplo, tem um casamento, um relacionamento abusivo, né, e acaba tendo violência doméstica, essa pessoa está sob estresse crônico, porque ela está o tempo todo com medo de ser agredida ali fisicamente pelo seu parceiro. Isso é adoecedor. Ambientes de trabalho onde há uma competitividade fora do normal e a pessoa não se sente valorizada, né? Aqueles ambientes tóxicos mesmo. Uhum. São ambientes que adoecem as pessoas. Então, e você pode perceber que esses ambientes têm uma rotatividade funcionária enorme, porque ninguém fica. As pessoas Sim. ficam doentes, saem, aí entra outra leva. Aí as pessoas ficam doentes, saem novamente. E é Esse por isso. estresse, você falando, desculpa, continua, continua, quero te cortar não, Juliana. Então, só para completar, e por isso que tem as grandes empresas, né? Se a gente pega assim as multinacionais, vou dar o exemplo da Nestlé, porque o meu irmão é engenheiro e trabalha na Nestlé. Eles têm programas de acompanhamento, né? Eles fazem treinamento, então leva palestrante, tem toda uma preocupação em relação à saúde mental, porque Uhum. isso altera o lucro da empresa, Sim, sim. né? Mexer, trabalhar, ajudar o humor dos funcionários para eles trabalharem melhor também, né? Tem todo um objetivo, claro, por trás disso.